Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, bem-vindos à minha casa, obrigado pela oportunidade de me receber também na sua, em mais uma terça-feira, hoje dia 29 de julho de 2025, última terça-feira do mês. Bem-vindo Eduardo, bem-vinda Amanda. Então lembrando que na oração de encerramento a gente faz a fluidificação da água junto da espiritualidade, então tá em tempo de você separar sua garrafinha, seu copo, para a gente poder canalizar mais esse recurso da espiritualidade aí em nosso favor. Bem-vinda, Glória querida. Então vamos lá, já deixei separado aqui algumas páginas que ainda estavam por ler. Sempre que orares. Bem-vinda, Simone. Bem-vindo, JP. Vamos lá. Sempre que orares é a página da noite para nossa ambientação aqui no livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Sempre que orares. Sempre que orares, lembra-te dos teus desafetos, daqueles que deves diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz, daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo, daqueles que te inspiram menor simpatia, no entanto, estão sempre cruzando com teus passos, daqueles com os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito, daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és, daqueles que indiretamente feriste e não te oferecem chance de reconciliação, daqueles que torcem inexplicavelmente pelo teu fracasso, daqueles, enfim, que, induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Lilian querida, boa noite, seja bem-vinda. Chegou bem tempo de participar da nossa prece de abertura. Uma página bem profunda, né? Então vamos orar para a gente poder voltar e refazer a leitura, acrescentando os nossos comentários. Querido Deus, soberanamente justo e bom, Mestre Jesus, governador desse planeta de tanto amor e luz, amigos espirituais, é com muita gratidão que estamos aqui em mais uma terça, reunidos em Teu nome, Pai, com o propósito de nos conhecermos através dos Seus ensinamentos, reconhecendo as nossas limitações, buscando o caminho para combater as nossas más tendências, para nos inspirar na Sua direção. Permita, Mestre, que outros irmãos também possam se sentir motivados a compartilhar conosco dessas reflexões e venham ao nosso encontro, e que nós aqui possamos nos manter em harmonia, criando atmosfera para que a espiritualidade atue no nosso lar através de nós, que nós possamos ser uma porta de luz dentro das nossas casas, facilitando ainda mais o trabalho da espiritualidade, que com certeza nos acompanha nesse momento, a cada um de sua casa. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vindo, Rodrigo, bem-vinda, Alessi, bem-vinda, Iás, bem-vinda, Soraya. Quanta gente entrou durante a prece. Feliz em poder compartilhar com vocês aí o meu culto, que já é nosso, né? Deixou de ser meu faz tempo. Então vamos lá. Essa página tem muito material pra gente refletir juntos, tem muita coisa bacana. Sempre que orares. Bem-vinda, Marise. Sempre que orares, te lembra dos teus desafetos.
primeiro passo para uma reconciliação, ainda que você não se dê conta da importância que isso teria na sua vida, é você conseguir canalizar a sua energia, o seu amor, o seu perdão, através da prece, através do exercício da criação da sintonia entre você e um possível desafeto. Já é difícil a gente conseguir se manter em equilíbrio na direção dos nossos propósitos, contando com boas energias na nossa direção, com pessoas que torçam por nós, que demonstrem o seu amor, o seu carinho. A gente contar com energias contrárias à nossa, com pessoas desejando o nosso mal, de forma adversária, arbitrária ao nosso modo de agir. Se a gente puder reduzir a quantidade de energia que, infelizmente, outros irmãos projetam na nossa direção por algum equívoco que a gente cometeu e que às vezes nem se deu conta, por que não? Então, sempre que orares, se lembra dos teus desafetos. Não é fácil? Mas, com o tempo, se de alguma forma pensar neles te causa um nó na garganta, esse exercício vai fazer com que esse nó se dissolva aos poucos. E que com o tempo você consiga tratar isso como de fato você deve. Porque a gente sabe que ninguém entra na nossa vida, ninguém atravessa a nossa relação por acaso. Sempre que orares, se lembra daqueles que deves diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz, ainda que você nem os conheça. A gente consegue perceber à nossa volta pessoas que estão em desequilíbrio, pessoas que estão ocupando posições de destaque, pessoas que a gente, querendo ou não, influenciam diretamente na nossa vida, em sociedade, no trabalho, familiar. Que provavelmente também contam com toda essa projeção de energias boas e ruins em favor delas. Quando a gente se compromete com esse exercício de mentalizar boas vibrações para essas pessoas, sejam elas tenham elas um pensamento comum ao nosso, ou não, ou sejam de um lado uma posição adversária, o que não faz dela um adversário. Quer dizer que ela tem ideologias contrárias. Então, independente do seu partido, do seu credo, se aquela pessoa forneceu informações suficientes sobre ela mesma e você foi capaz de perceber que de alguma forma você pode ajudar com uma mentalização, com bons pensamentos, por que não? Provavelmente não foi por acaso que você percebeu. Você usou da sua sensibilidade, ainda que seja óbvio, muitas vezes que uma pessoa se compromete, se desequilibra, parece que é óbvio que essa pessoa precisa de oração e que as pessoas vão parar para compreendê-la, mas é muito, muito raro. Infelizmente, não é comum a gente encontrar numa situação de desequilíbrio, uma briga, um desentendimento, a gente vê alguém, por mais que não esteja envolvida diretamente na situação, parando para mentalizar equilíbrio, paz, consenso. Bem-vindo, irmão. Sempre que orares, lembra-te daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo. Quantas vezes a gente, sem querer, indiretamente, a gente cativa sentimentos ruins de outros, ainda que a gente não tenha feito nada para eles, simplesmente porque eles não conseguem admitir que muitas vezes as suas frustrações são causadas
pelo pouco compromisso que eles detêm com os seus objetivos. Então, eles querem muito algo que talvez você já tenha conquistado, porque despertou a necessidade do investimento, do compromisso, da renúncia. E nem sempre eles se dão conta disso. Porque a gente, muitas vezes, só foca no que o outro conquistou, mas não para analisar a jornada. E aí, às vezes, sem querer, esse irmão canaliza a frustração dele, enviando para quem ele vê que obteve, que conseguiu aquilo que ele tanto almeja, um sentimento ruim, um sentimento de inveja. E muitas vezes nada disso é pessoal. Mas muitas vezes é. E a gente nem se dá conta de em que momento a gente passou a cativar aquela energia ruim daquele irmão. Talvez isso seja de outras vidas, de outras encarnações. E não por acaso vocês estão tendo a oportunidade de lidar com isso novamente nessa. Talvez vocês estejam aguardando há muito tempo por essa oportunidade de colocar as coisas no lugar. Então, sempre que orares, lembra-te daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo. Lá no meu trabalho tem alguém que, sempre que eu chego perto, tá de cara fechada, não retribui o meu bom dia, se nega na oportunidade de me ajudar. O que eu posso fazer para tentar modificar esse quadro? Orar. A página está dizendo pra gente que sempre que a gente puder, a gente deve incluir esses adversários gratuitos nas nossas orações. Esse é o primeiro e talvez o maior passo que a gente pode se comprometer em dar para dissolver essas dificuldades, esses mal-entendidos, essas energias adoecidas. Bem-vindo, Felipe, bem-vindo, Eric. Sempre que orares, lembra daqueles que te inspiram menor simpatia, no entanto estão sempre cruzando com os teus passos. Antipatias gratuitas. Quantas vezes a gente encontra alguém, a gente conhece alguém e nem se dá conta do porquê a gente não afiniza, porquê a gente não simpatiza. Provavelmente essas relações são pretéritas de outras encarnações. E se despertou em você um sentimento que você não é capaz de traduzir, se isso não é reflexo de uma frustração sua, como a gente acabou de compreender ainda agora, busca modificar esse quadro. Porque eu repito, certamente esse irmão não foi colocado no seu caminho e não reincide atravessando a sua vida em diversos momentos sem ter um propósito por trás disso, na sua vida e na dele. Sempre que orares, nunca se esqueças daqueles com os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito. Além da oração para esses irmãos que muitas vezes nos agridem simplesmente para se manter numa conversação com outros menos edificante, mas que faz deles populares pela falta de assunto. Não é por acaso que a gente se envolve em situações como essas. O quanto a gente está atento para a lei do retorno, o quanto a gente evita participar desse tipo de conversação, de comportamento. Se eu participo, se eu alimento essa psicosfera, ela me encontra. E da mesma forma que eu dou publicidade aos equívocos alheios, provavelmente alguém que também teve a oportunidade de assistir a minha reação, muitas vezes fora de contexto, vai buscar aproveitar a oportunidade de pescar essa energia que eu joguei para o universo. E aí quantas vezes eu não compreendo o porquê é que eu estou sempre vivendo isso ou aquilo que me incomoda, mas eu não tenho atenção no quanto eu ajo daquela mesma forma com os meus semelhantes. Bem-vinda, Ana Clara, bem-vinda, Sandra. Sempre que orares, nunca te esqueças daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és. Quantas vezes a gente
tem uma impressão totalmente diferente do que na realidade é. E aí em algum momento a gente tem a oportunidade de conhecer essa pessoa e você fica, nossa, você dá conta do quanto tempo você perdeu e você poderia ser amigo dessa pessoa há muito mais tempo, mas um preconceito que você criou te repeliu, te afastou. Então, quantas vezes a gente não é alvo de julgamentos equivocados e quantas vezes a gente não é equivocado nos julgamentos que a gente faz dos outros? Quantas vezes a gente julga e sentencia sem ter dado à pessoa a oportunidade de se colocar e ouvir o lado dela naquele enfrentamento. Bem-vinda, Aninha, que saudade. Sempre que orares, nunca se esqueça daqueles que indiretamente feriste e não te ofereceram. Mas estou com medo porque já aconteceu de eu cancelar e ficar sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo bem? Alguém manifesta aí que está me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo bem? Vou continuar, ninguém falou nada. Então vamos lá. Ah, que bom, companheira, obrigado pelo retorno. Então, sempre que orares, nunca te esqueça daqueles que indiretamente feriste e não te ofereceram chance de reconciliação. Quando a gente se coloca nesse movimento, né? Obrigado, pessoal, aí pelo retorno. Quando a gente se coloca nesse movimento de... Quando a gente reconhece que agiu equivocadamente, que feriu o semelhante, ou nem se dá conta disso, de que a gente pode ter ferido ou prejudicado alguém, criar ambiência, a gente consegue criar ambiência para desfazer esses equívocos, esses mal entendidos, essas escolhas equivocadas, pedindo a Deus que a gente se fortaleça, desperte, se prepare e que quando Ele entender que a gente está pronto, Ele nos coloque diante da oportunidade de se reconciliar, de retribuir, de esclarecer. Na sua justiça divina, Ele que só permite que a gente se depare com as situações quando a gente de fato está pronto, embora muitas vezes a gente não se reconheça tão pronto quanto Ele nos vê. Quando oportuno for, Ele vai permitir que a gente enfrente, que a gente mostre que a gente de fato compreende a profundidade das nossas escolhas equivocadas, que aquelas escolhas que a gente tomou lá atrás fazem parte do Ian do passado, foram importantes para que eu me desse conta do quão equivocado eu posso estar mesmo sem ter a intenção. Todas as escolhas, os equívocos, os tropeços que eu tive até hoje tiveram o propósito de trazer educação para o meu espírito, de me mostrar caminhos com os quais eu não devo seguir investindo, desperdiçando a minha energia, a minha boa intenção. Sempre que orares, não te esqueças daqueles que torcem inexplicavelmente pelo teu fracasso. Mais uma vez me vem à cabeça essa situação de questões mal resolvidas, se não nessa existência em que muitas vezes a gente cativa, né, esse sentimento ruim das pessoas, mas quantas vezes a gente nem sabe que a gente tem inimigos que nos parecem gratuitos do outro lado da vida. E aí, na sabedoria divina, a gente teve a oportunidade de acompanhar alguns casos, tem até alguns, até no filme de Divaldo tem um exemplo de um adversário dele do passado, alguém que ele tinha prejudicado em outras encarnações e que o obsediava, né? O acompanhava, sempre sugerindo más ações para ele, sempre
provocando outros irmãos para agredi-lo, para trazer incompreensão para ele. E aí ele pedia muito a Deus, a espiritualidade, que concedesse a ele a oportunidade de dar o testemunho de que hoje ele era diferente, de que aquele irmão equivocado lá atrás ficou lá atrás, que hoje, como Divaldo, através do estudo, da prática despretensiosa no bem, ele já era capaz de agir de forma diferente. E aí a espiritualidade, a providência divina, coloca diante dele a oportunidade de acolher com muito amor uma criança que tinha sido colocada para adoção, que a mãezinha não teve condição de criar. E mesmo naquele momento, que era uma prova muito importante na vida dele, esse espírito permaneceu questionando ele. Por que você vai fazer isso? Essa criança não vale o seu sofrimento, não vale o seu esforço. Por que você... Questionando para ver se de fato ele não ia dar indícios de que ele ainda era aquele homem velho. E ele diz que não, que ele está pronto para amar aquela pessoa e que certamente há muito tempo ele vem aguardando essa oportunidade. E aí logo em seguida esse espírito se emociona e é levado a seguir o seu caminho. Aquele espírito que Divaldo acolheu no início dessa encarnação teria sido a mãe desse antigo obsessor numa outra encarnação. Então, quando ele encontrou a oportunidade, se mostrou pronto e disposto a amar, com renúncia, com compromisso, ele trouxe para aquele que tinha um ódio gratuito a oportunidade de se redimir. Então, muitas vezes Deus coloca a gente diante da oportunidade de entregar o nosso melhor em favor de pessoas que a gente nem conhece. E por trás disso, existem grandes episódios, grandes conquistas que vão se desencadear à medida que a gente não faz as contas de quem a gente está ajudando, do porquê a gente está ajudando, a gente simplesmente ama e sem se arrepender. Não se arrepende porque não espera a retribuição exatamente daquela pessoa, porque compreende que assim está movimentando a lei do retorno, trazendo para si todo o bem que foi capaz de praticar. Sempre que orares, não te esqueças daqueles que, enfim, induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Essa última frase aqui, se não houvesse nenhum fim útil em ter adversários, ela por si só nos traria a compreensão do quanto o nosso ego é impelido a provar que esses adversários estão errados, não com o dedo, com a força, mas com o esforço em se mostrar melhor do que se foi quando se colocou de forma equivocada ou quando nem teve a oportunidade de se colocar. Então, se não houvesse nenhuma outra justificativa para que esses irmãos atravessassem o nosso caminho, essa por si só de provar que eles estão errados com as nossas boas escolhas, com a nossa evolução, com a nossa moralidade, já seria uma consequência maravilhosa. E já parou para pensar nisso? Do quanto ter que lidar com alguém difícil faz com que você se torne uma pessoa melhor, para que você passe a compreender as limitações desse irmão e não se afete. É tão ruim quando a gente se deixa afetar por uma reação desequilibrada do outro na nossa direção, quando a gente é incompreendido, não é? Mas tudo isso cumpre um propósito. E quando a gente pede que a gente supere, que Deus nos poupe, Ele nos fortalece para que a gente, de forma resiliente, busque os recursos à nossa disposição para aprender a lidar com aquilo de forma construtiva. E aí, no momento em que você tiver recebido todas as oportunidades ao alcance dele, ao seu, né, e conseguir se mostrar de fato pronto para seguir, você vai poder passar por 1001 outra vez por aquela situação que ela não vai te incomodar. Então você de fato vai estar pronto
para outras. Mas enquanto a gente não aprende, Deus, na sua infinita misericórdia, segue nos colocando diante das mesmas oportunidades de seguir ajustando as nossas necessidades. Muito boa essa página, teve muita coisa bacana pra gente comentar. Sempre que orares. Então vamos lá para Minutos com Chico Xavier. Bem-vinda, Sica e Débora. Perigos da Rebeldia é a página de hoje do livro Minutos com Chico Xavier, de Carlos Bacelli. Perigos da rebeldia. Vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco. Todo dia... Tenho que mudar esse termo, porque senão eu vou ser banido daqui, como já fui uma vez. Então, vivemos como criaturas que a cada dia abrem mão um pouco mais da sua existência. Um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz. Atraímos vibrações negativas e operamos sobre nós esse ato contra a própria existência de forma lenta e indireta. Essa reflexão é de Chico Xavier no livro A Sombra do Abacateiro. Todas as vezes que nós escolhemos uma ação prejudicial ao nosso corpo físico, nós estamos atalhando o fim da nossa existência de forma voluntária. Todas as vezes que nós nos colocamos em perigo de forma imprudente e desnecessária, nós estamos nos colocando num fim mais rápido da nossa existência. A gente está abrindo mão de uma oportunidade pela qual a gente vem aguardando há tanto tempo. A gente vem se preparando há tanto tempo. E equivocadamente a gente acha que vai se libertar do corpo e vai se libertar também dos sofrimentos. Mas eles vão permanecer conosco. Todos aqueles excessos que você submeteu o seu corpo vão permanecer se repetindo na sua mente por muito tempo, enquanto você não consegue se libertar do sentimento de culpa pela inconsequência com a qual você se comprometeu, enquanto você deveria estar aproveitando, usufruindo do melhor, que é a oportunidade de estar no corpo físico, entre os seus irmãos, entre os seus amores, diante de tantas oportunidades. Mas ao invés disso a gente estava antecipando o fim da nossa existência. Vamos lá, isso foi só a reflexão de Chico no início da página. Precisamos nos acautelar para os perigos desse ato de tirar a própria vida lento a que Chico se refere. Nossas queixas, reclamações, comentários maledicentes e pessimistas podem ser equiparados a verdadeiras bombas lançadas em nossa trilha, arrasando a saúde e a paz. Quantas doenças permanecem vivas, apesar dos esforços médicos, porque o remédio tenta em vão reparar um mal que em nós não cessa, pela negatividade que assumimos diante da vida. É como se eu estivesse tomando um remédio para uma certa doença, mas eu continuasse ingerindo aquele alimento como se eu estivesse tomando um remédio para gastrite, mas eu continuasse ingerindo aqueles alimentos que me trazem o desconforto, que reproduz aquela sensação de sofrimento. Eu tomo o remédio para eu continuar podendo me dar o luxo de continuar sobrecarregando o meu corpo. Então, a gente tem consciência de que se não forem provas com as quais nós nos comprometemos, né, para quitar débitos do passado, as dificuldades do corpo físico
que também, ainda nesse caso, podem ser modificadas, atenuadas, né? Tornadas mais leves, de acordo com o nosso comprometimento aqui na Terra em ser melhor, em trazer o melhor para o nosso semelhante. Todas as provas, né? À medida que a gente se desenvolve, que a gente se compromete, a gente pode sim ter ela atenuada, ter ela diminuída. E fora essas provas no corpo físico, todas as doenças que nós encontramos, nós temos participação efetiva na sua culminância, pelos sentimentos que a gente nutre, pelos comportamentos que a gente se compromete e não se dá conta e permanece tratando a doença, mas não o causador. É difícil a gente se reconhecer como causador de todos esses problemas. É difícil a gente assumir o quanto a gente é equivocado, o quanto a gente não é dono da razão, o quanto a gente deixa de ceder, mesmo sabendo que aquilo talvez nos custe muito caro, o estresse, a briga, a discussão, tanta coisa que a gente se compromete que não vai nos levar a lugar nenhum além de um leito do hospital. Com tal atitude, estamos tirando a nossa vida aos poucos, como se tomássemos uma diminuta dose de veneno todos os dias. Quantos problemas nós já poderíamos ter superado não fosse a nossa rebeldia perante a vida, que decorre da falta de aceitação das pessoas e dos fatos à nossa volta. Ah, mas muito fácil dizer isso se você não tem uma família como a minha. Muito fácil dizer isso se você não tem um trabalho como o meu. Se o nosso lar é a primeira escola da vida, talvez a sua maior prova seja se adaptar ao trato difícil com os seus familiares. Talvez seja uma das provas mais importantes com as quais você se comprometeu depois de muito aguardar e se preparar e finalmente reencarnar. E aí, quando chega aqui, a gente prefere colocar nos outros a responsabilidade pela nossa invigilância, pela nossa falta de compreensão, pela nossa falta de estudo, pela falta de compromisso com Jesus. O rebelde não é cooperativo, quer que as coisas sejam do seu modo, não tem flexibilidade e humildade. Por isso vive atolado em problemas que terminam por enfraquecer as suas resistências físicas, vivendo em quase completo esgotamento. Eu vou repetir. O rebelde não é cooperativo, quer que as coisas sejam de seu modo, não tem flexibilidade e humildade, e por isso vive atolado em problemas que terminam por enfraquecer as suas resistências físicas, vivendo em quase completo esgotamento. Daí porque provavelmente viverá na Terra menos do que poderia viver. Deus não nos colocou no planeta para criticarmos a sua obra. Não somos fiscais, e sim cooperadores de Deus. Aqui estamos para aperfeiçoar a criação pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Eu quero mudar o mundo, eu tenho sede de mudança, mas o quanto eu estou comprometido com a minha mudança íntima, com entregar a minha melhor versão ao meu círculo imediato, aos meus familiares, aos meus colegas de trabalho. Então eu quero um mundo lindo que eu não ouso tomar o pincel e ajudar a pintar. Eu simplesmente coloco a culpa no ombro dos outros, achando que não me cabe, que as minhas escolhas não vão exercer influência nenhuma no amanhã. Então vamos positivar a nossa vida, atraindo o bem, trocando a crítica pelo elogio, a queixa pela gratidão, a revolta pela tolerância, a reclamação pelo serviço. E o melhor momento para começar tudo isso
é agora mesmo. Na dúvida, ocupa sua mente, uma leitura edificante, faz uma prece, se compromete com um trabalho no bem, atende um irmão em necessidade, visita alguém precisando de ajuda, busca na mente alguém que possa se alegrar com a sua ligação depois de tanto tempo, talvez, ou não. Talvez logo em seguida de ter se separado no trabalho para dizer que percebeu que a pessoa não estava com a alegria habitual, se pode ser útil de alguma forma. É claro que as ações com as quais a gente se compromete em rotina, no bem, nos ajudam a nos manter em equilíbrio. Mas tem tantas oportunidades que a gente pode criar todos os dias de mudar a nossa psicosfera, de ter contato com o outro e perceber que muitas vezes as dificuldades que ele enfrenta com tão menos recursos do que você poderiam trazer um efeito muito mais devastador do que aquelas que você encontra. E talvez isso te traga um ponto de vista, uma perspectiva nova sobre o seu problema. Talvez o contato com o semelhante te traga a resposta e a solução para um problema que você carrega há tanto tempo. Porque, mais uma vez, a gente repete muitas vezes, mas tem dificuldade de compreender o quanto Deus enxerga que nós estamos prontos para vivenciar as batalhas no momento em que nos deparamos com ela. E muitas vezes esse recurso não está em nós, está à nossa volta. Mas se eu não me permito olhar para fora, ter contato com o outro, como é que eu vou receber essa orientação, esse afago, esse direcionamento? Se não está em mim, está no outro. Mas como é que eu encontro o outro se eu não saio da minha bolha, se eu não levanto os olhos do meu livro? E o melhor momento para começar tudo isso é agora mesmo. Então vamos fazer um desafio, agora que o nosso culto começa mais cedo, para também acabar mais cedo, não está tão tarde assim. Busca alguém aqui na sua rede social que você não vê há muito tempo e manda uma mensagem. Pergunta como aquela pessoa está. Diz que tem saudade, sente saudade de alguma memória. Busca alguma memória que te venha à mente feliz, compartilhada com aquela pessoa. Quem sabe você não vai conseguir se sintonizar com a espiritualidade, ser também instrumento de socorro na vida desse irmão. E é isso, gente. Muito boas e preciosas reflexões dessa noite. Eu vou agora, depois da prece, colocar a bibliografia dos livros, das páginas que a gente citou e preparar esse conteúdo para subir lá no YouTube, no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para me ajudar trazendo engajamento, para que outras pessoas também possam ter acesso a essas reflexões. Eu estava refletindo mais cedo, estava conversando com uns amigos e eles falando: o seu trabalho, divulgação da doutrina espírita. Eu comecei de fato esse movimento de compartilhar as reflexões do culto do Evangelho no Lar, que uma vida inteira eu faço em casa, já compreendo a importância do culto do Evangelho no Lar. A minha família sempre fez, né, culto no lar, e isso sempre fez do nosso lar um lugar de mais equilíbrio, de diálogo, com as suas dificuldades, é claro. Todo lar feito de seres humanos, de espíritos encarnados, atravessa dificuldades, instabilidades, mas sempre trouxe paz e luz para nossa casa. Então, poder compartilhar isso com vocês aqui é uma bênção. Eu ia fazer de qualquer jeito, então poder compartilhar isso com outras pessoas e oportunizar reflexões que nem sempre são as mesmas do que as que eu falo aqui, é maravilhoso. Mas se eu comecei no intuito de divulgar a doutrina espírita, hoje eu entendo que eu me mantenho nesse propósito, não só no de divulgar o espiritismo, porque eu não espero que todo mundo que me ouça aqui se torne espírita ou que esse conteúdo só sirva para os espíritas. Aqui a gente vem refletir sobre a lei de amor, sobre Jesus. E o meu intuito hoje aqui é fazer com que você se aproxime de Deus. Independente da sua religião, eu quero que você perceba o quanto Ele está presente na sua vida, o quanto nós temos exemplos do maior modelo e guia, que foi Jesus,
que cabem em todos os momentos da nossa vida. Então, se esse veículo de fé fizer mais sentido para você através dos ensinamentos da doutrina espírita, que é o meu caso, os esclarecimentos fazem muito sentido, são muito condizentes com a minha ânsia de questionamentos, mas pode ser que para você não faça tanto sentido assim, e você escolha permanecer na sua crença evangélica, católica, budista, na que faz sentido e que te faz se aproximar cada vez mais de Deus. Então, meu propósito aqui é te aproximar de Deus. Então, a gente não precisa limitar o nosso conteúdo somente aos espíritas ou aspirantes do espiritismo. Porque a gente não está falando só de doutrina espírita, a gente está falando de lei do amor, de Jesus, de perdão, de compaixão, de energia, de física quântica, tantos assuntos super interessantes que a gente tem trazido aqui para discutir à luz da doutrina. É isso, agora vamos orar para a gente poder finalizar aí mais uma noite de reflexões. Sem deixar de cumprimentar aqui Camila, doutora Maristela, KB Fotografia, que entraram agora no finalzinho. Então vamos fechar os nossos olhos, buscando fortalecer ainda mais essa sintonia com essa equipe de mentores do plano espiritual, que temos a certeza que compartilha conosco desse momento de reflexão, de inspiração, agradecendo por esse exercício onde temos a certeza, onde percebemos o quanto eles estiveram aqui comprometidos em impregnar cada ambiente da minha casa, da sua casa, dos nossos lares, com energia de amor, com alegria, com felicidade, com compaixão, com luz, uma luz capaz de afugentar qualquer sentimento negativo, tristeza, melancolia. Permita, Mestre, que qualquer energia adoecida em nossa casa seja encaminhada para o posto de tratamento mais próximo, para a casa de cura, para a igreja, para o templo, para o centro, capaz de tratar qualquer energia adoecida, mas que elas não deixem de ser amparadas, que nós não deixemos de ser amparados nas nossas dificuldades, mas que possamos despertar o quanto temos à nossa frente os recursos mais preciosos e valiosos para utilizarmos na direção que tanto carecemos e necessitamos. Nos inspira, Mestre, através da fluidificação dessa água. Manipula essas moléculas, transforma ela no bálsamo, no remédio complementar, para que possamos seguir cada vez mais firmes no propósito de nos aproximarmos cada vez mais do seu exemplo. Abençoa os nossos amores, onde quer que eles estejam, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos adversários, os nossos governantes, todos aqueles que se comprometem com a manutenção do bem comum, da organização social. Envolve, Mestre, a cada irmão que se sinta desamparado, que ele possa perceber o quão perto de Ti ele sempre esteve. Ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem-vinda, Tamara, chegou bem no finalzinho, mas em tempo que eu vou finalizando agora a live, vou salvar ela, botando as referências e você vai ter a oportunidade de assistir a gente desde o comecinho. Você e a Duda, bem-vindas vocês duas. Tá bom? Então, muito obrigado por ter me recebido na sua casa. Foi um prazer poder compartilhar mais uma noite de terça-feira aqui, com tantas reflexões oportunas aí. Se lembrou de alguém, não deixa de encaminhar esse aviãozinho para que essa pessoa também tenha acesso a essas reflexões da noite. Bem-vindo, Matheus. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.